Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. O nosso estudo é voltado para o aluno do 9º ano do ensino fundamental. E nossa temática de estudo de hoje é desigualdade de acesso aos recursos, tanto alimentares como matérias-primas. Acompanha comigo aí alguma dessas situações na tela. Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas mostram que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com menos de $1 por dia, menos de R$ 2, e cerca de 2,5 bilhões vivem com menos de $2 por dia, menos de R$ 4. Cerca de 75% da população pobre mundial vive em áreas rurais e mais da metade da população extremamente pobre depende do trabalho nas lavouras e fazendas. Mais de 2 bilhões de pessoas sofrem de anemia, quase 2 bilhões têm uma alimentação deficiente em iodo e 254 milhões de crianças em idade pré-escolar apresentam deficiência de vitamina A. De 146 milhões de crianças em países em desenvolvimento, uma em cada 4 crianças com menos de 5 anos estão abaixo do peso e correndo graves riscos de morte prematura. São 10 milhões de crianças abaixo de 5 anos que morrem todo ano. Cerca de 100 milhões de crianças em idade escolar primária não chegam à escola. Impressiona também saber que 800 milhões de pessoas no mundo não têm as habilidades básicas de alfabetização. E 2/3 delas são mulheres, ou seja, maioria, né? De acordo com o Banco Mundial. A fome, como problema, está presente em indivíduos subnutridos, ou seja, pessoas que continuamente não têm acesso a calorias suficientes para suprir suas necessidades energéticas diárias. Existem atualmente cerca de 795 milhões de indivíduos nessa situação. Em outras palavras, 1 a cada 9 pessoas no mundo está subnutrida. Desse total, a grande maioria, 780 milhões, se encontra geograficamente nos países em desenvolvimento. Vamos ver aqui o ranking dos principais produtos que são produzidos no Brasil e no mundo, né? O Brasil é o principal produtor mundial de cana-de-açúcar, com 768 milhões de toneladas, Estados Unidos com 356 milhões de toneladas de milho, Índia 345 milhões de toneladas. Então você vai até a 10ª posição, mostrando que os países produzem muita comida, muito alimento. Agora, só que eles não chegam na mesa da toda essa população que a gente citou anteriormente, e principalmente nessas crianças, que tudo isso aí daria para suprir essas populações mais vulneráveis. E aí nós temos um planisfério da agropecuária, quais são as zonas que produzem alimentos. Então tudo isso que nós vimos anteriormente está focado nesse desenho aí. Depois você pode dar aí uma parada, uma pausa no vídeo, para você identificar aí na legenda quais as zonas que são produzidas determinado tipo de agricultura ou determinado tipo de criação agropecuária. Agricultura nos países desenvolvidos, vamos ver isso, e depois nos países subdesenvolvidos. Nos desenvolvidos, a tecnologia empregada pelos países industrializados na agricultura permite grande produtividade e coloca muitos deles entre os maiores produtores e exportadores mundiais, como é o caso dos Estados Unidos. Já nos subdesenvolvidos, como consequência, em grande parte desses países predomina a agricultura de subsistência, aquela que é feita apenas para garantir a existência do pequeno produtor rural, que serve apenas para complementar. E o plantation, que são as grandes propriedades, essa última desenvolvida nas melhores terras, que são cultivadas para dar conta da grande demanda mundial de alimentos. Para você ter uma ideia, por exemplo, boa parte da soja brasileira é exportada para a China e são nas melhores terras. E aí eu estou me referindo ao Brasil, mas todas as nações pobres ou em desenvolvimento que produzem alimento, elas são pautadas para exportar para outros países.
Desperdício de alimentos. Veja bem, se falta para muita gente o que comer, para muitos há desperdício em demasia. Outro fator agrava esse cenário, o desperdício de alimentos. Em 2016, das 4 bilhões de toneladas métricas de comida produzida, 1/3 foi desperdiçado. Ou seja, 1,3 bilhões de toneladas métricas, custando aproximadamente 750 bilhões à economia global anualmente, ou seja, um prejuízo equivalente a 750 bilhões. Entretanto, as perdas não se limitam apenas à esfera econômica, mas também de outros insumos que foram necessários para a produção, como a água, energia e trabalho, emitindo ainda gases estufas ao longo do processo. Ou seja, se não houvesse desperdício, então você teria que produzir muito menos e teria muito dispêndio de energia, de água, de trabalho e até mesmo de emissão de gases. Essa seria a ideia principal disso. Quanto ao índice global de fome em 2018, no mapa aí nós temos várias cores que são interessantes de destacar. A de vermelho, que a gente vai notar aí na parte central do continente africano, você tem a fome extremamente alarmante. A parte de laranja está exatamente o que é considerado alarmante. Mas quando você olha para a América Central, para a América do Sul, ela vai estar na categoria de fome de nível baixo. É bom lembrar que nenhum tipo de fome a gente pode comemorar, é mais baixo, então, portanto, está tranquilo, não. Toda fome ela traz um incômodo para a população. E isso, os líderes mundiais, um dia têm que encontrar a solução. Afinal de contas, gasta-se bilhões de dólares para poder tentar descobrir novas vidas fora da Terra, mas esquece que existe vida já aqui na Terra e não dão conta de suprir pelo menos as carências alimentares dessa população. E aí, temos a seguinte situação aí nesse nosso infográfico. Quase nada na mesa. População que não tem quase nada na mesa. Crise econômica, desigualdade e falta de acesso impedem milhões de obter refeições adequadas diariamente. 47,1 milhões, ou seja, 7,9% da população da América Latina e do Caribe sofre de fome e de desnutrição. No Brasil, 5,2 milhões ou 2,4% dos brasileiros não têm o que comer todos os dias. 11,7 milhões ou 5,7% dos brasileiros vivem com menos de 1,90 dólares ao dia. Fontes da FAO e IBGE. Aí, vejamos agora o campeão de desperdício. O Brasil é um dos 10 países que mais descartam alimentos em todo o mundo. Olha só onde acontecem os descartes ou desperdício. 10% acontece nos mercados e nas residências, nas nossas casas, né? Você vai ali pegar, fazer uma verdura e descarta quase 30% dela. Você imagina que num país pobre desse ele vai estar descartando alguma coisa? Ele come tudo. 30% nas centrais de abastecimento. 50% no manuseio e transporte. Um caminhão vai transportando grãos, vai cair no meio da estrada. Quantas vezes você andando de carro em viagem, você já não viu caindo milho e batendo no próprio para-brisa, não é verdade? E 10% na própria colheita, na hora de fazer a colheita, vai ficando no meio do caminho parte desses grãos. O que isso representa de fato? Por dia, 41 mil toneladas que alimentariam 25 milhões de pessoas por dia, ou 13% da população do Brasil. Por ano, 15 milhões de toneladas desperdiçadas no Brasil, que alimentariam 9 bilhões de pessoas em um dia, ou toda a população do Brasil por 47 dias. O quanto de comida você desperdiça? Olha o detalhe aí, presta bem atenção na imagem aí na tela. 1 em cada 8 pessoas passa fome no mundo. 1/3 de tudo que é produzido no mundo é desperdiçado, certo? 54% da colheita se perde nas etapas iniciais da produção, na manipulação e armazenamento e até transporte desses alimentos. Então, com base nessas informações, então vamos agora para o nosso Exercitando. É um tema que nos traz tristeza saber que muitas crianças, muitas pessoas não têm
a quantidade de alimento necessário, vivem em condições de subnutrição, outras padecem de fome crônica no mundo inteiro, outras inclusive nem chegam à sua fase adulta, outras morrem até mesmo ao nascer, porque a mãe vive na condição de pobreza total e fome extrema. Então isso é um caso a se pensar e um dia eu tenho esperança que isso venha a mudar. Vamos então para o nosso exercitando. Preste atenção na primeira questão. Melhor sobrar do que faltar. De origem latina, esse dito popular, que vem desde os tempos romanos, acaba explicando uma infeliz realidade no mundo de hoje. Por quê? Letra A. A produção ineficiente de alimentos, seria isso? Que é melhor sobrar do que faltar? Ou letra B. O desperdício de alimentos? Letra C. A superprodução de alimentos? Ou letra D. A subnutrição causado pela falta de alimentos. Vamos ler de novo essa nossa frase aí. Melhor sobrar do que faltar. De origem latina, esse dito popular que vem desde os tempos romanos, acaba explicando uma infeliz realidade no mundo de hoje, que é melhor sobrar do que faltar. Então isso aí está se referindo a quê? Letra A. A produção insuficiente ou ineficiente de alimentos. Letra B. O desperdício de alimentos. Letra C, a superprodução de alimentos, ou letra D, a subnutrição causada pela falta de alimentos. Fez sua escolha então? A resposta correta é letra B, o desperdício de alimentos. Se você marcou essa questão, está certo. Então, você imagina, melhor sobrar do que faltar. Então, inclusive, isso acontece muito nas nossas casas, né? Você, ao invés de fazer um planejamento calculado do que deve ser feito para uma festinha de aniversário, de casamento, de sei lá o quê, você não, tem que fazer muito. Melhor sobrar do que faltar. E realmente muitas vezes acontece, inclusive no Natal, Ano Novo. Sobra tanto que nem o dia do resto de ontem não dá conta e finda sendo jogado fora na lixeira. Você deve então repensar o seu modo de agir, o seu modo de ver o mundo, ok? Você vai contribuir muito para evitar o desperdício e pensar principalmente nas pessoas que passam fome por aí, que não tem o peru e não tem essa fartura que você tem, que é jogada aos cachorros, jogada aos urubu. Muito bem, então. Finalizo essa aula de hoje agradecendo a todos vocês. Até a próxima aula, então.